Mateus capítulo de número 15, o versículo de número 21 ao versículo de número 28. Quantos irmãos estão procurando? Deus abençoe o Silas, né? Silas, uma certa feita era para estar retornando aqui, não foi possível, mas aprove Deus que seja hoje, tá bom? Deus abençoe o pastor, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe o líder desse culto abençoado. Deus abençoe minha família, minha esposa, minha filha, meu irmão. Deus abençoe a todos os irmãos, tá? Mateus capítulo de número 15, o versículo de número 21 diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que sairia daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feita para contigo conforme tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Pode se sentar. Meus irmãos, se nós observarmos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que todas as promessas e as bênçãos de Deus, elas vão estar divididas em duas partes: as chamadas promessas condicionais e as chamadas promessas incondicionais. Qual é a diferença, Starley? É porque as promessas incondicionais não dependem de condição, princípios, regras e nem valores nenhum. São promessas que Deus vai cumprir, querendo o seu povo ou não, acreditando você ou não, obedecendo princípios ou não, Jesus vai fazer. E a principal promessa incondicional na Bíblia é justamente a promessa da volta de Jesus. Você crendo ou não, obedecendo a Deus ou não, tendo fé em Jesus ou não, Jesus ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mas quase todas as promessas na Bíblia, elas são promessas condicionais. Talvez um dos textos que mais fundamentam essa ideia é aquele famoso texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus. Deus vai prometer que vai derramar chuva de bênçãos e, consequentemente, vai sarar a terra. Mas, se o povo não obedecer, não buscar a face de Deus e não se converter dos seus maus caminhos, não tem oração ouvida, não tem terra sarada e não tem pecados perdoados. Simples assim. As promessas de Deus é para pessoas que cumprem esses princípios, porque simplesmente quem não estiver disposto a cumprir vai ter de tudo, menos as bênçãos e as promessas de Deus. No texto que nós lemos, ele é um texto muito rico, porque vai falar justamente das promessas, dos princípios que uma mulher resolveu fazer para arrancar de Jesus, e literalmente o verbo está posto na mais das perfeições, arrancar de Jesus um milagre de Deus para a sua família. Ora, uma coisa é verdade, Mateus narra dizendo que partindo Jesus dali, e a pergunta é, dali da onde? No capítulo de número 14, a Bíblia vai falar que Jesus estava numa discussão com os fariseus, e simplesmente os fariseus brigando pelas coisas terrenas, e Jesus ensinando que a origem de todas as coisas
são são princípios e raízes espirituais. A Bíblia fundamenta essa ideia, mas uma coisa ela é bem nítida. Se Jesus teve momentos alegres, a bem da verdade ele teve. Se Jesus teve momentos que literalmente ele resolveu o problema das pessoas, ele colocou de pé paralítico, ele abriu portas que não estavam abertas, ele levou fé ao coração desesperançado, a bem da verdade Jesus também teve muita oposição. E os seus principais opositores não foram simplesmente o poder de Roma, mas os principais opositores de Jesus foi necessariamente os fariseus. E é nesse contexto que o capítulo 14 finaliza, e entramos no capítulo de número 15. A Bíblia diz que partindo Jesus dali, dessa discussão que ele teve com os fariseus, a Bíblia diz que ele vai andar para as partes de Tiro e de Sidom. Provavelmente andou 43 quilômetros, e a Bíblia Sagrada diz que é nesse contexto que ele está se dirigindo para as regiões de Tiro e de Sidom, que a Bíblia diz que do nada vai surgir uma mulher. A Bíblia não simplesmente dá o nome dela, a Bíblia vai chamá-la de mulher cananeia. Ora, se ela era cananeia, sem sombra de dúvidas ela vinha de Canaã. E eu não sei se você se lembra, mas Canaã foi a terra que Deus prometeu, simplesmente para aqueles 400 mil homens, fora mulheres e crianças. Porém, a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Deus arranca o povo com um braço forte, e ele simplesmente guia esse povo até a terra de Canaã, em Números capítulo de número 13, a Bíblia vai dizer que a terra era simplesmente maldita. Maldita por quê, Starley? Porque a terra estava tomada de gigantes, provavelmente 4,89 metros de altura, e simplesmente esses gigantes professavam a fé em outros deuses, professavam a fé em demônios. Essa terra era maldita, mas Deus tinha separado o povo para, a partir do momento que eles pisassem na terra, a terra deveria ser abençoada, pois a terra deveria carregar a presença de Deus. O que é fato é que essa terra de Canaã, ao longo da história, ela foi sendo uma terra que foram professada a fé em outros deuses, que não fosse o Deus de Israel. A Bíblia Sagrada vai dizer que é dessa terra que essa mulher sai, e a Bíblia diz que essa mulher cananeia, ela andava naquelas cercanias, e ela simplesmente começou a ver Jesus, e a Bíblia diz que enquanto ela estava vendo Jesus, ela começou a clamar. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que essa mulher, ela não era judia, ela simplesmente estava professando a fé nos deuses da mitologia grega. Agora ela saiu de onde estava e ela chegou até perante Jesus. E logo, a Bíblia ela é bem clara. A Bíblia diz que quando ela observa Jesus, ela vai chamá-lo de Senhor. Como a palavra grega que é Kyrios, a proposta é bem simples. Kyrios só é utilizado em alguém que é suprema autoridade, o que mostra que ela sabia que Jesus, ele simplesmente era mais do que o Messias, ele é o próprio Deus encarnado na forma dos homens, portanto ele tinha e tem poder e tinha poder para curar a sua filha. A proposta é bem simples, não se esqueça do que eu quero que você compreenda aqui nessa noite. Talvez você venha para o culto, talvez você venha para a igreja com seu coração semelhante ao dessa mulher. Talvez você possa ter deixado na sua casa alguém que está sendo oprimido e alguém que precisa de milagres. E vai só acreditando no que eu vou te dizer. Tem problemas na nossa vida que não adianta contar para os homens. Tem problemas na nossa vida que não adianta contar necessariamente para o pai ou necessariamente para a mãe, porque dependendo do problema, só existe um que dá conta de resolver: Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. E não se esqueça do que eu vou lhe dizer: quando os problemas forem de ordem espiritual, você tem que ganhar essa batalha
batalha no campo espiritual. Simplesmente o nosso desafio é plantar o nosso joelho e não levantar o joelho até Deus dar a vitória. Simplesmente orar até os céus abrir. Se a porta estiver fechada, até a porta ser escancarada. Se estiver enfermo, até o momento que a cura brotar do meio da enfermidade. Porque afinal de contas, nós sabemos que essa igreja professa a fé em alguém que é maior do que os homens, em alguém que é maior do que qualquer autoridade, e nós não podemos esquecer, nós servimos a Jesus Cristo, que é todo poderoso para o louvor e para a glória de Deus. Portanto, qual é a primeira regra que essa mulher cumpre? É chamada de lei do reconhecimento. Ela reconhece quem Jesus é. E não se esqueça do que eu quero que você compreenda. Para muitos cristãos, Jesus simplesmente tem sido uma espécie de gerente de banco. A gente reconhece ele como aquele que pode abrir porta aonde não tem porta e como aquele que pode prover financeiramente. Algumas pessoas têm visto Jesus apenas como médico. Ele cura. Ele arranca enfermidades, ele arranca. Mas escute bem o que eu quero que você compreenda. Na sua essência, Jesus não é simplesmente médico. Na sua essência, Jesus não é provedor financeiramente. Na sua essência, quem Jesus é? Jesus é salvador dos nossos pecados. A proposta é bem simples. Eu devo reconhecê-lo, acima de tudo, como aquele que me resgatou da cruz, lá na cruz do Calvário. Aquele que derramou o seu sangue. E simplesmente eu ia direto para o inferno comigo, você, todo e qualquer ser humano. Mas como ele desceu dos céus, derramou a sua gota, todas as gotas de sangue na cruz do Calvário, a partir de agora, eu, você e todos aqueles que reconhecer que ele é Salvador, vão para a nova Jerusalém celestial para o louvor e para a glória de Deus. Portanto, se ele curar, ele é salvador dos meus pecados. Mas se ele não curar, ele me salvou do mesmo jeito. Afinal de contas, Deus ainda conta com a geração que o busque não é pelos milagres que ele dá, mas por uma geração que o adore por aquilo a quem ele é. Um Deus grande, forte e poderoso para o louvor e para a glória de Deus. Uma outra consideração no texto, a Bíblia Sagrada vai dizer justamente que Jesus começa a se compadecer, mesmo de uma mulher que simplesmente veio de um local maldito. E nós não podemos nos esquecer quem nós éramos, antes de sermos agraciados pelo Evangelho. Todos nós viemos do mesmo lugar e simplesmente na mesma condição. Qual é, Starley? Todos nós éramos praticantes do pecado, mas simplesmente a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus compadeceu dessa mulher, do mesmo jeito que Jesus se compadeceu de nós. Uma doutora em teologia chamada Wayne Grudem, falei isso na última vez que eu preguei aqui, ele diz que ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. O que isso significa? Significa que todos nós merecíamos apenas o juízo de Deus. Afinal de contas, nós vimos de uma terra maldita. Mas se tem uma coisa que eu e você não pode deixar de lembrar-nos jamais, é que fomos lavados pelo sangue de Jesus, estamos aqui nessa noite, é por causa da graça de Deus. Santo Agostinho diz que a graça de Deus é a ação de Deus em recrutar pecadores das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa seu CPF, não importa a sua conta bancária, mas todos nós éramos pecadores. E estamos aqui nessa igreja, reconhecendo Jesus, é por causa da graça dele. Não importa quem somos, se estamos aqui no púlpito ou aí embaixo, ou você que está assistindo através das mídias, não importa. E somos o que somos, e estamos onde estamos, é por causa que Jesus, o outrora, resolveu se compadecer de nós e vai se compadecer da sua família. E a sua família haverá de reconhecer através da graça que Jesus é onipotente e é salvador dos pecados para a glória de Deus.
Mas a Bíblia vai dizer alguns princípios que não Jesus fez por ela, mas que ela fez com Jesus. Primeiro, ela vai chamá-lo de Senhor. Eu vou voltar a repetir. A palavra grega porsequírios, ela atribui a Jesus o título de Deus e Senhor do universo. Qual é o nome disso, Starley? O nome disso é reconhecer quem Ele é. E a Bíblia vai mostrar simplesmente quando Jesus recebe esse tipo de adoração. Olha só, Apocalipse capítulo de número 4 e Apocalipse capítulo de número 5. É o texto célebre para mostrar sobre reconhecer quem Jesus é. A Bíblia Sagrada vai dizer, isso o apóstolo João está arrebatado na ilha de Patmos. A Bíblia Sagrada diz que João vai chegar na sala do trono. Ele diz que viu um trono suspenso. E ao redor desse trono, 24 tronos menores. E ele diz que assentados sobre esses 24 tronos menores, estavam simplesmente 24 anciãos. E ele diz que havia um momento onde esses 24 anciãos retiravam a sua coroa de ouro, chegavam naquele que estava sentado no trono maior e cantavam assim: toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Esse é o grande desafio da igreja evangélica brasileira, é reconhecer que o maior entre nós é o Cordeiro de Deus que arrancou o pecado do mundo. A Bíblia vai dizer que essa mulher que saía de terra maldita, chegou a Jesus e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, pois a minha filha está miseravelmente endemoniada. A raiz da palavra hebraica remete à tese de ninho de demônios. E olhe bem no que eu vou lhe falar: aonde tem ninho, tem reprodução. A Bíblia lá em Apocalipse vai chamar Satanás de dragão, devido a 3 características. Os irmãos estão me ouvindo? Diga amém. Devido a 3 características: agilidade, sagacidade e força. Satanás é ágil, Satanás é veloz e Satanás é sagaz. O que isso significa? Significa que quando ele possui a alma de um ser humano, a Bíblia vai mostrar que ele vai tentar levar para um estado deplorável. E é isso que aconteceu. Satanás entrou dentro da casa dessa mulher e apoderou-se da sua própria filha. E a proposta é bem simples. Ela vai chegar diante de Jesus e ela vai falar qual é a real situação. Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Irmãos, primeira regra do texto, a Bíblia diz que ela fala isso clamando. O que isso significa, Starley? Primeiro, clamar é diferente de orar. Porque a raiz da palavra clamor remete à tese de falar com Deus em voz alta. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque só quem teve luta, problema, tribulação, só quem está na batalha contra Satanás, sabe o que é o poder de um clamor de verdade. Irmãos, eu congrego lá na nossa sede, e aí que durante um tempo eu ficava organizando conferências teológicas e bíblicas. Então o público que ia era um público A. Quando o pastor Abinai pediu para mim ir para a sede, a gente começou uma vigília e eu percebi que o público da vigília é um público totalmente diferente. Por quê? Porque vigília é batalha. Oração e clamor é batalha travada. E você vai perceber que quando as pessoas chegam no estado de desespero, pedindo um milagre, pedindo a Deus para que arranque o seu parente da unidade de terapia intensiva. Só quem orou desse jeito sabe o que é o poder de uma batalha. Segunda consideração: quem é que está no desafio da oração, sabe que orar simplesmente é uma tarefa árdua. E você sabe por que é difícil? Há um doutor em teologia que ele vai dizer que quando o homem trabalha,
Mas quando o homem ora, quem trabalha é Deus. O que eu quero que você compreenda? Você vai perceber que o que nos vai separarmos, o que vai nos separar de nós e a presença de Deus, é simplesmente a capacidade que eu tenho de clamar ao Senhor. E você vai perceber que nós temos um desafio enorme, porque orar é uma tarefa que é um desesperador para todos nós. Você quer ver um exemplo disso? Você vai perceber, deixa eu pegar aqui, silêncio. Você vai perceber que a oração tem diminuído. Você que serve a Deus há um tempo, sabe o que era virar a madrugada de joelho dobrado. Você vai perceber uma regra bem simples: quanto menos oramos, mais vulneráveis ficamos. E eu já contei isso em alguns lugares onde eu prego e vou voltar a contar. Houve uma época quando eu nem casado era, estava na casa da minha mãe, passamos um momento difícil, um vento complicado, que eu mesmo saindo da adolescência, entrando na juventude, eu já tinha pensado, essa família aqui já era. Entrei para dentro do meu quarto, e naquele dia, escute só, o Espírito Santo falou comigo. Naquele dia, pastor Zé, o Espírito Santo falou comigo. Ele me disse assim: Starley, enquanto nessa casa, meu filho, estiver um de joelho dobrado, clamando a minha presença, Satanás vai soprar, mas essa casa jamais irá cair. É aí, meu irmão, que muitos dos casos de casas destruídas é porque gente tem parado de orar. E eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Levante as suas duas mãos e receba de Deus essa palavra. Enquanto na sua casa tiver pelo menos um de joelho dobrado, fica tranquilo. Satanás, ele vai bater na sua porta, mas quando ele vai abrir, ele vai dar de cara com Jesus de Nazaré da Galileia. Quantos podem dizer glória a Deus? Só que tem que voltar a orar, irmãos. Tem que voltar a clamar, voltar a pagar o preço. Starley, eu não oro porque eu não tenho tempo. Você sabe que esse negócio de tempo é prioridade, né? Porque no dia que tu infartar e sobreviver, se você não for no médico cardiologista, ele vai olhar para você e vai falar assim, ó, você a partir de agora vai ter que fazer caminhada. Tu pode sair 6 horas da manhã, tu acorda 5 e vai dar volta na rua. Porque tempo não é uma questão de sobrar ou não. Tempo é questão de prioridade. Talvez não tenha orado porque não é prioridade. Então o propósito é bem simples. Quanto mais oramos, quanto mais perto de Jesus ficamos, mais Satanás fica longe. Porém, quanto mais longe dele ficamos, mais Satanás terá influência sobre nós. E eu falo isso, sabe por quê? Porque você vai perceber que ele é o principal inimigo. Ele estava oprimindo a casa, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Confie em Deus, pois a palavra dele diz que aquele que habita no esconderijo dele, que é o Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele está guardando a nossa casa, ele está guardando a nossa família para o louvor e para a glória de Deus. A Bíblia diz que, e a Bíblia levanta essa ideia, que clamor nem sempre vai significar que Jesus está disposto a dar a vitória na hora. Porque no versículo de número 23, vai dizer que mesmo essa mulher reconhecendo quem era Jesus, mesmo essa mulher reconhecendo e não ofuscando de Jesus a real situação, sabe o que Jesus faz? Ele não responde palavra nenhuma. Aí você quem me diz, o que é pior? É Deus não falar ou é Deus não agir? Sabe por que eu falo isso? Que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, não falou nada com aquela mulher. E o pior, porque tem algo que é pior do que Deus não fazer, é Deus não falar. Mas tem algo que é pior do que Deus não falar. Sabe o que é? É simplesmente
os discípulos que servem a Jesus tentar simplesmente calar nosso clamor. Sabe por que isso é complicado? Porque a Bíblia já diz que os discípulos, vendo que ela estava clamando Jesus, e Jesus não respondia nenhuma palavra, o que eles pensaram? Jesus não vai ouvi-la e nem vai dar moral para ela. Então eles, para terminar de ajudar o processo, sabe o que eles fizeram? Olha só, eles já chegaram nela e pediram para ela se calasse. E chega diante de Jesus e fala assim: Senhor, despede-a, ela vem gritando atrás de nós. Eles tentam paralisar a ação da mulher e incentivam Jesus a falar para ela ir embora. Quem é que fez isso, Starley? São os fariseus? Não. Quem é que fez isso? Os filhos do diabo? Não. Quem fez foram os próprios apóstolos. Starley, por que eles fazem isso? Porque apóstolos são homens. E homens erram. Você quer ver isso? Jesus, ele convocou todos os apóstolos. Eu expliquei essa passagem na última vez que eu estive aqui. Jesus, ele chamou todos os apóstolos. Irmãos, estão me ouvindo? Diga amém. E ele vai fazer duas perguntas. Primeira pergunta: quem eles estão dizendo que eu sou? Pedro já dá um passo para frente e diz: Senhor, eles estão dizendo que tu és Elias, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é profeta. Sabe o que estava acontecendo? A multidão estava andando com Jesus e até aquele dia a multidão não sabia nem quem Jesus era. Isso é um problema, principalmente para a igreja evangélica brasileira. É pessoas que andam com Jesus e até hoje não acordaram que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Segundo, Jesus olha dentro dos olhos dos apóstolos e diz assim: mas para vocês, quem vocês estão já achando que eu sou? O mesmo Pedro dá um passo para frente e diz assim: tu, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, disseste bem. A bem da verdade, Pedro, não foi a carne nem sangue quem te revelou essas coisas, foi o Espírito do meu Pai quem te revelou isso. Irmãos, fantástico. Ser elogiado pelo líder é bom. Na frente dos outros, melhor ainda. E ser elogiado por Deus na frente dos outros? Só faltou o fundo da música Sabor de Mel. A Bíblia vai dizer que é nesse contexto que Pedro dá um passo, que Jesus diz assim: então é necessário com que eu voltemos para Jerusalém, pois eu vou à cruz. Pedro já dá um passo para frente e diz: não, Senhor, permita eu ir à cruz em teu lugar. Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você entende das coisas dos homens, mas você não entende das coisas de Deus. Sabe o que é interessante? Falei isso para meus alunos de teologia. Jesus usou a boca, o Espírito Santo usou a boca de Pedro num versículo, e 4 versículos depois, quem estava usando a boca de Pedro era Satanás. 4 versículos separam o futuro presidente da igreja de Jerusalém de ser usado por Deus e pelo diabo. Se Satanás usava a boca dele, imagina a nossa. Segundo, por que usa? O motivo é simples, porque não dá conta de colocar a língua dentro da boca. Essa é a verdade. Tem um hospital na Índia com 3 frases. Primeira frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por uma serpente, 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Segunda frase: aqui nesse hospital, o homem foi mordido por um escorpião, 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Terceira frase: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um outro homem, 2 pontos, esse provavelmente irá morrer. Porque tem um veneno que é pior do que o veneno de serpente e de escorpião. É o veneno que está na língua de muito crente, gente boa por aí. E detalhe, estão andando com Jesus. Sabe por quê? Porque você vai perceber que a boca fala do que o coração está cheio.
o coração dos apóstolos cheio de orgulho, achando que só eles eram íntimos de Jesus, que Jesus veio para salvar só eles, e é esse espírito que fazia com que eles falassem para aquela mulher: te cala, não clama, não vai adiantar, não adianta chorar. É por isso que eu tenho uma palavra de Deus para você: não ponha sua fé nos homens de Deus, porque pregador erra, cantor erra, homem de Deus erra, mulher de Deus erra. Ponha a sua fé em Jesus Cristo, pois esse jamais vai errar com você. Mas ele não lhe respondeu, e eles chegaram e falaram: Senhor, despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. E é por isso que no versículo 24, Jesus vai iniciar um novo processo, que é o processo dele começar a testar a fé daquela mulher. A Bíblia diz que Jesus, quando ouve os apóstolos fazendo isso, ele ainda vai dizer assim: olha, e ele respondendo disse-lhe: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só o que Jesus estava querendo dizer. Primeira consideração sobre esse texto. Jesus, ele simplesmente estava dizendo que a questão dele, que ele tinha como prioridade, seria a nação de Israel, pelo menos de uma perspectiva primária. Ou seja, Jesus fala isso para aquela mulher ouvir, e o propósito de Jesus era fazer o que, Starley? Querer com que ela desistisse? Não. O propósito de Jesus era fazer com que a fé daquela mulher se fortalecesse. E a pergunta é: como é que Deus faz para fortalecer a sua fé? O que Deus faz para arrancar a sua fé que está pautada de uma forma fraca e fortalecer? Olha só, você já conversou com um crente antigo? Você já conversou com gente que tem 40 anos de fé? Você vai perceber que nada costuma desesperar eles. Eu falo isso porque, antes de eu ir para a sede, eu congregava com um pastor, e até onde eu tenho notícias, é o mais antigo hoje do Ministério Fama, pastor Antônio Peperaio. Não foram poucas as vezes que eu chegava para ele num tom de desespero, e nesse tom de desespero, eu achei que o mundo ia acabar-se. Eu achei que a giripoca ia piar, que o pau ia quebrar. E eu chegava para ele com um problema desse tamanho. Só que ele fazia o problema ficar desse tamanhozinho aqui. Stanley, por que ele tem toda essa estrutura? O que já não deve ter visto na vida? Porque eu percebia que os pecados que assustavam eu não assustava ele. Eu percebia que os crentes que passavam raiva nos meus eventos, não passavam raiva jamais nele. Porque a proposta é bem simples. Você vai perceber que Deus só vai fortalecer a sua fé te dando prova, tribulação. E é por isso que eu não acredito no evangelho que te isenta de problemas. A bem da verdade, o que Deus vai fazer, Ele vai colocar na sua vida gigante para derrubar. Ele vai colocar na sua vida, permitir com que você encontre muralha para derrubar. Sabe por quê? Porque não é privilégio só seu. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Daqui até você chegar no céu, vai ter muito problema para resolver. Vai ter muito pecado para se tratar. Vai ter muita porta para derrubar. Vai ter muito gigante para jogar no chão. Vai ter muito leão para matar. E cada gigante que você derruba, cada leão que você mata, cada pecado que você trata, você pode ter certeza, Deus haverá de te fazer um homem mais forte, uma mulher mais forte. Para quem está a lei? Vou falar para quê? Para 2 Coríntios capítulo 2, verso 1 se cumprir na tua vida. Paulo começa a segunda carta aos Coríntios dizendo assim: bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos consola nas tribulações, para que mais lá na frente nós viemos a consolar os que passarem pela mesma tribulação. Rapaz, conversa com a mulher que orou 10, 15 anos para a família dela se converter. Conversa com ela e vê o que essa mulher tem para ensinar.
Conversa com esses camaradas, com esses homens que já viram e já tiveram experiência com Deus. Escuta bem o que eu vou te dizer. Deus só vai cumprir as promessas na sua vida quando a sua estrutura estiver uma estrutura pautada na palavra, pautada no poder dele, pautada na graça dele. Então quando você ora e ele não te responde, não é porque ele está querendo que você desista, pelo contrário, ele está querendo que você persevere, ele está querendo que você continue. Afinal de contas, vida cristã não é ponto de saída, é ponto de chegada. Deus não tem interesse em querer saber quem está saindo do Egito. Deus tem interesse em saber quem é que vai chegar em Canaã e glorificar o nome dele. Mas a Bíblia diz assim: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Escute bem o que eu vou te dizer. Eu fico me perguntando quando eu leio esse texto. Afinal de contas, o que uma adoração sincera pode fazer dentro do coração de Deus? Se você observar, a palavra adoração ela vai ter no mínimo 4 significados. Dos 4 eu vou abordar apenas um. Irmãos, adoração é justamente um prostrar-se perante o trono de Deus e reconhecer quem Ele é. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque eu e você precisamos entender que Jesus disse em João capítulo 4, versos 23 e 24, que a hora viria em que os verdadeiros adoradores o adorassem em espírito e em... Se Jesus falou de verdadeiros adoradores, é porque sem sombra de dúvidas tem aquele adorador que é falso. E a pergunta é, o que é uma adoração correta de uma perspectiva bíblica? Primeiro, adoração é eu e você entender que nós somos uma pequena pedra, mas Ele é a poderosa montanha. Adoração é entender que eu e você erra, mas Ele não vai errar jamais. Adoração é eu e você entender que nós temos começo, temos meio e tem fim. Mas Ele é antes do Gênesis e Ele vai continuar sendo depois do Apocalipse. Adoração é entender que eu sirvo aquele que é Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores. Adoração é entender que quando eu venho para dentro dessa igreja e quando o ministério de louvor louva a Deus, nós não estamos louvando a presidente, nós não estamos louvando a qualquer autoridade, mas nós estamos louvando aquele que é digno de honra e digno de glória. Segundo, eu quero dizer para você que a adoração é letra. Sabe por que eu falo isso? Porque em Apocalipse 5,14, não é os anjos e as miríades celestiais que estão dizendo? Toda honra, toda glória seja dada ao Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Irmão, você vai perceber o nosso grande desafio de adoração. Tem música, eu já fui pregar em evento, que a música era assim: não mexe, não mexe, não mexe com meu varão. Porque para mim ele é bênção, mas para você é maldição. Cloni de Jezabel, ouça bem o que eu te digo. Esse é o meu marido, não mexe com ele, uma conversa assim. Você vai perceber que as letras mais estranhas se tem. E vamos ser bem sinceros, nós amamos músicas que falam com que os nossos inimigos vão se ferrar. A gente gosta dessas músicas. A gente gosta de música que diz que quem te viu passar na prova não te ajudou. Quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar na plateia e você no palco. Escute bem o que eu vou dizer. Deus não teve palco para Abraão, Deus não teve palco para Isaac, Deus não teve palco para Jacó, e o palco que Deus teve para o filho dele foi uma cruz. E não se esqueça do que eu vou te dizer: para uma adoração sincera, Jesus tem apenas 2 instrumentos para os verdadeiros adoradores. Sabe o que é? É bacia de água e toalha. Verdadeiro adorador lava os pés uns dos outros para o louvor e para a glória de Deus. Terceiro, adoração é reconhecer quem eu sou. Aí eu posso dizer quem Ele é. Irmãos, nós não somos nada, mas Ele é estritamente poderoso. E eu tenho aqui recebido, eu recebo de Deus autoridade para falar para alguém aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para uma mulher aqui. Mulher, fica firme, a tua família vai se dobrar ao Cordeiro de Deus.
Levante as suas mãos, porque eu não estou de brincadeira. Hoje eu passei a tarde no monte chorando. Eu recebo de Deus autoridade para dizer: filha, continua clamando o meu nome, diz o Senhor, porque tu verás que a tua família vai se dobrar à minha presença. Não vai ser do jeito que tu queres, vai ser da forma com que eu quero, no meu tempo, porque afinal de contas, a alma da tua família está nas minhas mãos, diz o Senhor. A Shekinah de Deus está envolvendo essa igreja aqui nessa noite. Seja renovado pelo Espírito Santo de Deus aí nessa noite. Você que porventura esteja assistindo, não se esqueça do que eu vou lhe dizer. O Espírito Santo de Deus pode tocar a sua vida aí onde você está. A Shekinah de Deus está renovando a sua vida. Hoje Deus está colocando a nossa alma de pé. Hoje Jesus, que é o Todo-Poderoso, Ele vai arrancar enfermidades para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Para você que deixou alguma pessoa, que tem alguém na sua família enfermo, não se esqueça, vamos orar daqui a pouco e o poder de Deus haverá de tocar. Quantos acreditam que Jesus Cristo cura? Abaixe sua mão. Senhor, socorre-me. E não se esqueça do que eu vou lhe dizer. Vou voltar a dizer para você, dependendo do seu problema, dobra o seu joelho e clama somente a Jesus. Fala para Ele, porque Ele é maior do que o poder de Satanás. Ele é maior do que o poder do entretenimento. Ele é maior que o poder da mídia. Nós estamos adorando aquele que é o maior. Mas Ele ainda prova a fé daquela mulher de novo. Olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos? Para que Ele faz isso? Por que Ele não abre portas que nós queremos que Ele abra? Por que Ele não faz as coisas no nosso tempo? Por que nós oramos e às vezes Ele não responde? Escute bem o que eu quero que você compreenda. Tem coisas que nós não vamos conseguir saber, jamais. Mas sabe o que Ele não mandou nós fazermos? Parar. Se Ele está provando a sua fé, eu vou te dar uma dica, continua. E se Ele disser porventura, que simplesmente você não pode parar, não pare. Eu quero dizer algo aqui para alguém cheio da autoridade de Deus, irmãos. Só desista desse milagre se Jesus disser que Ele não vai fazer. Mas ao contrário disso, não desista e não desgrude da vitória que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque mesmo debaixo dessas circunstâncias, a Bíblia diz que ela chegou diante do Senhor e disse assim: sim, Senhor, mas também até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa dos seus senhores. E é melhor, escute só, é melhor, irmãos, a bem da verdade, uma migalha de Jesus do que um banquete dado pelos homens. Porque Jesus simplesmente Ele não vai jogar na sua cara aquilo que Ele deu para você. Jesus simplesmente Ele vai dar, ainda que for pedaços pequenos, mas Ele vai dar em amor. Então escute bem o que eu vou te dizer. Se você está vivendo uma fase onde Ele está te dando apenas pequenos pedaços, fica tranquilo que pode ter certeza, Ele vai preparar um banquete, o nome dEle haverá de ser glorificado. Jesus olha para ela e diz: mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Faz o seguinte, seja feita para contigo conforme tu desejas. Só teve 2 pessoas na Bíblia que Jesus curou à distância. Um foi um servo de um oficial romano. E o segundo foi a filha dessa mulher. E para todos eles, para os 2, a bem da verdade, Jesus ele elogia uma coisa. Para o centurião romano ele diz assim que nem Israel ele viu uma fé do nível daquele homem. E agora ele olha para a mulher e diz: mulher, grande é a tua fé. Sabe de que Jesus quer? Fé. Fé. Irmãos, eu não sei quanto tempo você tem de crente,
Mas não se esqueça do que eu vou lhe dizer. Não perca a fé no autor e consumador dos séculos. Fique de pé. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé e não paute sua fé nos homens. Não perca a sua fé, que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não coloca a tua confiança nos homens. Coloca a sua confiança no braço forte do Deus Todo-Poderoso. Então, o que a Bíblia nos ensina hoje? Nos ensina a, quando chegarmos perante a presença dEle, reconhecermos quem Ele é. O que a Bíblia nos ensina hoje? A Bíblia nos ensina que eu posso ir motivado a buscar a Jesus por um membro da minha família, mas quando eu chegar perante a presença dEle, eu devo reconhecê-lo por aquilo a quem Ele é. A Bíblia nos ensina que Ele vai com o tempo provar a nossa fé. E nós devemos devolver a Ele adoração. Porque pode ser que Ele abra a porta, mas pode ser que Ele não abra. Pode ser que Ele cure, mas pode ser que Ele não cure. Pode ser que Ele levante, mas pode ser que Ele não levante. Mas a porta aberta ou fechada, a cura vindo ou não, o levantar vindo ou não, Jesus, Ele é glorificado do mesmo jeito. Terceiro, Ele tem interesse em provar a nossa fé. E por que Ele faz isso? Não é porque Ele não nos ama, não é porque Ele tem prazer em ver nós sofrermos. Ele faz isso simplesmente para fazer de nós soldados valentes, homens dispostos a serem usados por Deus quando for orar na casa de mulheres, quando formos dar uma palavra na confraternização da nossa família, quando trazermos pessoas simplesmente para a igreja, porque quando nós adoramos a Ele e oramos ao Seu nome, Ele nos dá poder para fazer a sua obra com excelência, para o louvor e para a glória do nome dEle. Por fim, é fé, é acreditar que nós estamos aqui, mas Ele está nos enxergando aqui nessa noite. E eu quero convidar você, a você fechar os olhos, e eu já vou devolver meu microfone, porque me disseram até um horário, eu estou cumprindo até o horário que me deram. Eu quero convidar você a levantar a sua mão. E eu não estou lhe convidando você a fechar os olhos e simplesmente fechando a sua boca. Estou convidando você a fechar os olhos. E eu sei que você está de máscara. Está inclusive numa situação menos confortável do que a minha, que estou sem agora. Mas eu estou convidando você a orar a Jesus. Porque Ele está aqui nessa noite, irmãos. Oh Espírito Santo de Deus. Xarabacanturi cantaravachéria. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, não sei qual fase essa mulher está, esse obreiro está, Senhor, mas pode ser que estão tentando nos calar, estão tentando fazer desistir, Senhor, de conquistar o milagre, de conquistar a porta aberta e estar perante a presença de Jesus. Mas Espírito Santo, dá força nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, restaura nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, levanta a alma dessa jovem nessa noite. Oh Espírito Santo de Deus, traga a família para adorar o Teu nome, Senhor. Ordena, ó Deus, a Tua